Se liga em mais uma aula no nosso canal Metamorfose Bebê, Braulio Brant, Geopolítica na Ásia, Japão. Bom, vamos começar? Olha o território japonês aí, nós temos um mapa para você identificar. O Japão é um arquipélago, é um conjunto de 4 ilhas e a gente tem a ilha principal japonesa, é a ilha de Honshu. Por que entender que o Japão é um arquipélago é tão importante? É porque o Japão é um encontro de placas tectônicas. O Japão é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. Ilhas são formadas a partir do tectonismo de placas. Então, por isso, o Japão vai ter como característica territorial física do seu território, do seu quadro físico, geográfico, seu espaço geográfico, um tectonismo ativo, intenso, terremotos constantes em seu país. Isso é muito importante para entender depois as características econômicas do território japonês. Nós temos a capital Tóquio e cidades muito importantes. Nós temos megalópolis muito importantes, igual Tóquio, Nagoya e Osaka. É uma megalópole muito importante do território japonês aí, tá? Vamos estudar as características físicas? Está aí na sua tela as características físicas sobre o Japão. Tectonismo ativo significa que no encontro de placas tectônicas, a atividade tectônica, a interação entre as placas é constante. Então, nós vamos ter cidades no Japão que convivem com tremores de terra praticamente cotidianamente, diariamente. É o caso de Nagoya, é o caso de várias outras cidades japonesas que enfrentam esse tectonismo. Aí nós vamos entender o quê? A sociedade japonesa vai aprender a conviver com isso, criando construções adaptadas à condição do tectonismo ativo, prédios que têm molas, espécies de molas na sua base, ou estruturas em que o prédio consegue fazer pequenas inclinações laterais para que a estrutura não venha a desabar, estruturas mais revestidas, capazes de aguentar tremores de terra intensos. Os alunos desde a primeira infância, de 0 a 6 anos, fazem treinamento para conseguir conviver com tremores de terra de maneira mais tranquila. No caso de um tremor, não ter pânico. Tá? Então é característica típica aí de locais com tectonismo ativo. Isso vai gerar um solo ruim, porque para que exista um solo, e aí quando a gente fala de solo, não é aquela terra preta do jardim da casa de sua mãe não, tá? O solo é a camada que a gente tem de matéria orgânica e minerais que vai da superfície terrestre até em torno de 1,5 m, 2 metros de profundidade. Para que o solo seja bem formado desse tipo, de 1,5 m, 2 metros de profundidade, é necessário que o tempo do solo, que o tempo do território, do terreno, do local, seja mais longo, que tenha tido bastante intemperismo, desgaste do material rochoso para formar aquele solo. Como lá no Japão é um território novo, jovem, recente, de tectonismo recente, os solos são jovens. Solo jovem é muito raso, por isso o solo lá no Japão é ruim. Em área montanhosa nós vamos ter dificuldade com erosão, dificuldade com clima. E aí, ó, vamos dar uma olhada nisso aí? Olha aí, está na sua tela agora, olha aí. O Monte Fuji. O Monte Fuji é um exemplo do montanhismo ou do tectonismo intenso no Japão e do território ser extremamente montanhoso no Japão. Isso dificulta a agricultura, isso dificulta o povoamento, transformando o Japão em regiões bastante inóspitas, difícil moradia aí no Japão, tá? Uma coisa importante é que o Japão vai se adaptar a essa condição com a agricultura baseada em uma agricultura bem restrita, né? O Japão não vai ter uma agricultura diversificada, vai ter uma agricultura restrita à produção de grãos e da rizicultura, que é o cultivo de arroz. Até a bebida alcoólica no Japão é a base do arroz, que é o sake. Tá? Vamos passar agora para você ver, para a gente estudar o histórico da industrialização do Japão. Vamos fazer uma breve análise aí, bem breve, vamos ser bastante preciso, exato, objetivo. O Japão teve um período feudal, se a gente pegar a história japonesa, é dividida em eras. E o período feudal japonês, ela é bem diferente do período feudal
europeu. Mas, no século XIX, quem vai comandar a economia, a política, quem vai ter o domínio do território japonês vai ser os samurais. Os samurais que vão comandar o território japonês, né? E aí os imperadores não tinham tanta força, sim os samurais. Até a era Meiji, ou Meiji. Na era Meiji, o Meiji começa em 1870, ele vai fazer uma profunda transformação bem autoritária, transformando o poder bem forte na mão do imperador, e ele vai fazer uma transformação e uma modernização da economia japonesa. Uma economia bastante atrasada, retrógrada, vai se transformar em uma economia extremamente moderna e industrial. Mas para isso o Meiji vai ter que fazer o quê? Ele vai ter uma política bem autoritária e transformadora. Mas ele vai esbarrar numa dificuldade extrema que o Japão tem, que é não ter recursos naturais. Devido ao tectonismo ativo e ser um local de encontro de placas tectônicas, o Japão não vai ter, no caso, recursos naturais. Então vamos lembrar as 3 estruturas geológicas que vai propiciar recurso natural? Nós temos o quê? As estruturas mais antigas da Terra, que são os crátons, ou escudos cristalinos, que na verdade são estruturas que vão gerar minerais metálicos. É o caso no Brasil da região de Brumadinho, Mariana, a região de mineral metálico, ouro, manganês. Nós vamos ter as bacias sedimentares, que são reservatórios de material orgânico ou fragmentos rochosos, tá? E nós vamos ter o terceiro, que é a região montanhosa. Então, na região montanhosa, nós não temos esses recursos naturais. Então, o Japão vai atrás desses recursos com a era Meiji. Depois nós vamos estudar melhor isso. E essa ida do Meiji vai ser uma ida imperialista. Ele vai procurar ter uma ação imperialista no mundo asiático, no extremo oriente asiático. Ele vai invadir a Coreia. A Coreia não era 2 Coreias, uma Coreia só. E aí depois o Meiji então vai criar um sistema chamado Zaibatsu. O Zaibatsu, que é um sistema industrial familiar. Então ele pegava famílias nobres no Japão e financiava essas famílias nobres no Japão para o desenvolvimento da atividade industrial. Vamos dar uma olhada aí que você conhece essas famílias industriais japonesas? Vamos lá? Olha aí, Toyota e Honda, é isso mesmo. A Toyota e Honda são empresas familiares de nobres, famosas no Japão, que receberam apoio financeiro do Estado, lá na era Meiji, que começa esse modelo industrial que vai até o início do século XX, por volta de 1917, 1920, tá? Vamos continuar? O Japão, vamos entender esse histórico, né? O Japão vai ter aquelas invasões imperialistas no final do século XIX, início do século XX, dominar várias ilhas e dominar a Coreia. E vai dominar também a região nordeste da China, a região da Manchúria, rica em recurso mineral. A ideia do Japão era obter recurso mineral para o processo industrial, para a industrialização, que o Japão não tinha. Até que o Japão invade e domina esses territórios, até o Japão sofreu um baque. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão se posiciona do lado do eixo, lado da Alemanha nazista do Hitler e da Itália fascista do Mussolini. Então, o Japão já tinha visto a derrocada do fascismo, do nazismo. O Japão praticamente derrotado na Segunda Guerra Mundial. Só que não aceitava a derrota. Então, os Estados Unidos, para mostrar força, poderio econômico, ser a liderança mundial e uma vingancinha em cima do Japão que tinha atacado a base americana no Havaí de Pearl Harbor, o que vai acontecer? Vai acontecer então um ataque americano em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, destruindo o Japão, arrasando a economia do Japão e obrigando o Japão a devolver os territórios invadidos anteriormente. Aí que o Japão devolve o território da Coreia e devolve o território da China, região da Manchúria. O Japão, então, vai ser reconstruído por quem destruiu ele. É isso mesmo. Pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai criar um plano de financiamento da economia mundial. Na Europa era chamado de Plano Marshall, e o plano que serviu para a Ásia foi o Plano Colombo. Era um plano que emprestava dinheiro, financiava
a reconstrução do território japonês. Então vamos pensar comigo? Vamos lá, galera. Se o Japão pega grana emprestada com os Estados Unidos, é normal que o Japão vire um aliado dos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu e que perdura até os dias atuais. Na década de 60, o Japão então vai pensar o seguinte: qual a única forma de gerar desenvolvimento social e econômico no meu país? É investimento em ciência, tecnologia e educação. O Japão então investe em ciência, tecnologia e educação e promove grande inovação tecnológica. O Japão se torna um dos países mais tecnológicos do mundo inteiro. Para isso, o Japão vivia um dilema, porque no mundo inteiro a gestão do processo industrial estava vivendo o auge da ideia do Fordismo, né? Vamos entender melhor isso? Vamos lá? Toyotismo versus Fordismo. O que acontece? Olha, vamos entender o histórico disso rapidinho? O Taylor, tá, foi um cara no final do século XIX, início do século XX, que pensou o seguinte: se na indústria cada um fizer a sua parte, o que ele faz melhor, um trabalho mais especializado, a ideia é que cada um produza mais. Se eu faço um trabalho que eu sou melhor, que eu sou bom, eu vou produzir mais. Isso vai gerar o quê? Maior produtividade. Essa era a ideia. Então, o Ford, o Henry Ford, surge depois, pegou essa ideia do Taylor e acrescentou uma esteira de produção. Então o Ford vai pensar assim: se cada um fizer seu melhor do lado de uma esteira de produção, eu consigo que a mercadoria passe de uma mão para outra, de um setor da indústria para o outro, para produzir maior quantidade de mercadoria. E a ideia do Ford era gerar estoque. Na cabeça dele, quanto mais produto eu produzo, eu tenho, mais estoque eu vou ter, eu vendendo estoque eu tenho mais lucro. Essa era a ideia. O Japão não quis copiar essa ideia do Fordismo. Ele então vai criar o seu modelo próprio de gestão industrial. Por quê? Porque o Japão é um país pequeno. O Japão é um país pequeno, com muita gente, sem espaço. Lembra lá das 4 ilhas japonesas, na característica física? Então, pelo Japão ser um país pequeno, territorialmente pequeno, sem espaço, o toyotismo foi implantado na Toyota. A Toyota, aquela empresa familiar, ela implantou o toyotismo, que era um modelo de gestão da indústria baseado na seguinte característica: ao contrário do Fordismo, o toyotismo baseado num trabalho generalista, onde um trabalhador fazia mais de uma função. A ideia não era produzir em grande quantidade. A ideia é produzir por encomenda, para não gerar estoque. É a famosa produção no tempo certo, just in time. Eu produzo a partir do tempo que eu levo a encomenda, que eu recebo a encomenda, eu vou produzir para me entregar aquela encomenda. Com isso, não gerando estoque, o capital da indústria está preservado em investimentos. Ele não está aplicado na reserva, tá, de produção, não está aplicado no estoque, tá? Vamos continuar, espero que vocês tenham entendido aí. Vamos passar para a próxima característica do Japão? A demografia. O Japão é um país populoso, com uma quantidade enorme de população, mais de 120 milhões de pessoas, mas num território muito pequeno. Por isso o Japão é um país populoso e muito povoado, ou bastante povoado. Tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, tá? A característica bem interessante do Japão. Mas olha o que você pode relacionar. A gente está gravando essa aula, você está assistindo essa aula, e a gente está gravando ela agora no mês de abril de 2020. Então, na época da pandemia, do Covid-19. Então, o Japão, do ladinho lá da China, ó, o Covid chegou no Japão, mas o Japão conseguiu passar muito tranquilamente, tá, por essa pandemia. É lógico que se dá para passar tranquilamente por uma pandemia, né? Brincadeira, né, Braulio? O que você está falando, passar tranquilamente? Não, quer dizer que o Japão superou melhor que os outros países, né? Porque o Japão tem culturalmente a característica das pessoas saírem na rua com o quê? Com máscara, né? Se protegendo do contato respiratório com outras pessoas. O japonês é muito disciplinado, então quando no Japão eles programaram o distanciamento social por alguns dias, a população cumpriu à risca também.
Então isso tudo são características culturais que vai fazer com que você entenda melhor todo o aspecto cultural e econômico do Japão. É um país com um envelhecimento bastante acentuado, a população tem uma alta expectativa de vida, vive bastante, supera os 80 anos, por causa principalmente dos hábitos alimentares, né? O Japão é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. A população vive basicamente de quê? Do consumo de uma base apenas de carboidrato, que é o arroz, e de uma alimentação proteica à base de carnes leves, que é no caso o peixe. O Japão é um país pesqueiro, a indústria pesqueira japonesa é uma das maiores do mundo, tá? Aí na sua tela, para você visualizar, uma imagem de Tóquio. Olha o formigueiro humano que é Tóquio, é a quantidade de população que tem Tóquio em pequenos espaços. Por isso que é muito comum lá em Tóquio, nos países japoneses, no território japonês, os prédios não terem vaga na garagem para automóvel. É muito comum, para ter mais espaço, tá? Agora vamos estudar um pouquinho da geopolítica e da economia japonesa, tá? O Japão é um país que é a terceira economia do mundo. Já pensou? Vamos comparar com o Brasil? Tem uma galera enorme criticando até hoje a colonização portuguesa no Brasil, apontando que isso é a causa, né, principal do Brasil não ser um país desenvolvido hoje. Olha aí, imagina se o Japão ficasse reclamando pro resto da vida das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 45. O Japão tem um memorial, o Japão não esquece da história, o Japão tem toda uma ideia do que passou com as bombas atômicas, mas o Japão, bola para frente, foi reconstruir sua economia, se tornando a terceira economia do mundo. Foi passada recentemente pela China, né? Já foi durante muito tempo a segunda economia do mundo. Elevada poupança interna, isso é um aspecto cultural importante do Japão. O japonês, a gente fala que dá tchau de mão e punho fechado, né? Aquele soco por ar, sabe aquele soco por ar? Fecha sua mão aí agora, você assistindo a aula, tá? Esse pulso, sua mão, tá vendo? Diz que o japonês dá tchau assim, com mão fechada, porque é extremamente pão duro. O japonês não gasta sua grana. Isso é uma característica cultural devido às grandes intempéries climáticas, problemas naturais que existem no Japão. O japonês cresce achando que ele pode ter um problema, terremoto, furacão, ciclone a qualquer momento, e que ele precisa ter uma reserva financeira para ele lidar com esses problemas caso ele ocorra, tá? Por isso o japonês guarda grande parte do dinheiro que ele ganha, fazendo com que o país tenha uma elevada poupança interna. Então vamos pensar na indústria. Adianta a indústria produzir para o mercado interno? Não, o japonês não vai comprar. Não vai comprar. Por isso a indústria japonesa é baseada na plataforma de exportação, produzindo para o mercado externo. Isso vai fazer com que o país tenha uma grande dependência do mercado externo. Se tiver uma crise internacional, o Japão sofre bastante, porque a população mundial não comprando os produtos japoneses, a economia japonesa não anda, porque internamente o japonês não gasta. O outro tópico importante está aí na sua tela, disputa regional. É isso mesmo. Na região asiática existe uma disputa geopolítica pelo controle, tá, da hegemonia econômica e política no Extremo Oriente. Hoje essa briga é entre Japão e China. A China quer o protagonismo, quer o destaque com a aliança da Coreia do Norte, e o Japão, no caso, quer o protagonismo do lado da Coreia do Sul e dos tigres e novos tigres asiáticos, tá? É uma característica de uma aliança que é pretendida pelo Japão. Então há uma disputa regional forte. Hoje a economia chinesa é maior do que a economia japonesa. Tanto inovação tecnológica estão assim pau a pau hoje em dia. A China já tem uma tecnologia de ponta bem acentuada já, mas geopoliticamente os Estados Unidos é um grande aliado do Japão hoje em dia. E vem de onde isso? Do pós-Segunda Guerra Mundial, com o Plano Colombo, o financiamento da economia japonesa, tá? Espero que você tenha entendido aí sobre o Japão, terminando a aula 2 sobre geopolítica na Ásia, Japão. Espero que você tenha gostado. Deixe sua pergunta aqui, que rapidamente eu vou te responder, tá? E você já sabe o que tem que fazer. Olha aqui, ó.